Saúdo a todos com a paz preciosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero, nesta noite, cumprimentar também os nossos irmãos que estão na live, nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus possa lhes abençoar de forma rica, de forma tremenda, e que o coração de cada um dos irmãos sejam cheio com a plenitude do poder, da graça e do amor do nosso Deus. Que Deus a todos abençoe. Queridos, sem mais delongas, eu gostaria de convidar-lhes para que pudéssemos ler a palavra de Deus e, por gentileza, de pé, em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós estamos ultimamente tratando da salvação. No período mais forte de quarentena, Deus tocou muito em meu coração e falou muito sobre a igreja. E variados assuntos estão colecionados do que Deus deu e algumas coisas que recolhemos. E pela misericórdia do Senhor, nós queremos tratar ainda hoje mais um pouquinho sobre a salvação. E o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios vai nos trazer uma grandeza substancial que vai alimentar a nossa alma pela palavra de Deus. Amém? Quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui, irmãs, que Deus os guarde, os guarde e abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou a carta aos Efésios, capítulo 2, se assim o é, diga amém. Queridos, diz-nos assim no versículo de número 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós vamos falar, pausando em 4 frações, né? Então, em nome do Senhor Jesus, você vai ler comigo novamente e vamos fracionar este verso, ou este versículo agora. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos. Parou. De novo. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você pode repetir neste momento, mais uma vez, esse exercício? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Pai querido, nós queremos te agradecer e pedimos que a tua palavra seja, Senhor, enxertada, tal qual a semente do semeador, e em nossos corações ela encontre terra fértil, e ao encontrar esta terra fértil, esse solo fértil, possa produzir, pelo poder do teu nome, a 30, a 60 e a 90 vezes mais, e que todos nós venhamos a estar em ti, ao fim de darmos frutos para a tua glória, é o que nós te pedimos desde agora e para todo sempre. A igreja do Senhor Jesus diz: glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Queridos irmãos, antes de ministrar, eu gostaria de dizer que também a nossa irmã Viviane da Silveira, ela completou anos, mais uma primavera, e nós gostaríamos também de cumprimentar a nossa irmã e dizer-lhe feliz aniversário. Você pode, por gentileza, toda a igreja neste momento, dizermos à nossa irmã Viviane, em nome do Senhor Jesus, se assim o é, diga por gentileza, irmã Viviane, que o Senhor
lhe abençoe rica e abundantemente. Feliz aniversário. Glória a Deus. Não podemos. E a irmã Rosângela, então diga por gentileza que fez no sábado. Irmã Rosângela, que a mesma bênção seja dividida em proporções de muitas grandezas celestiais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? As duas não ficam sem receber bênção alguma, e Deus, quando Ele divide, é para multiplicar. A viúva tinha um pouquinho de azeite e o profeta chega e diz, faz aí um bolo, e aí ela dividiu a fração de azeite que tinha e acabou acontecendo o quê? A multiplicação, a multiplicação. Quando Jesus estava no meio da grande multidão, e ali 5.000 pessoas precisavam ser alimentadas, e ali não existia possibilidade, o que Jesus fez? Ele pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, e começou a dividir. E quanto mais dividia, mais tinha. Quanto mais dividia, mais tinha. Esse é o poder que só Deus tem. Quando se tira, mas tem para a glória de Deus. Amém, queridos? Voltando para a palavra, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A maior excelência de todas as obras divinas chama-se a graça. Muitas pessoas têm uma dúvida sobre as obras. E na realidade, a salvação, ela não é dada pelas obras, ela não é conquistada pelas obras, por quê? A maior de todas as obras divinas já aconteceu. O Senhor Deus, Ele substituiu todo o nosso esforço antecipadamente por meio da sua graça. Lembrando que a graça de Deus é o favor imerecido. Então, eu recebi ali do Senhor, enquanto estava ali, a excelência de todas as obras divinas, a graça. Em sequência, nós podemos ver nesse versículo a maior de todas as mediações. Pela graça sois salvos, por meio da fé. É a fé que faz essa intercessão, essa mediação, abençoando as nossas vidas. A graça, o favor de Deus, junto ao nosso desejo, à nossa fé, ao nosso querer e à nossa busca, ao nosso crédito. E então, esse choque de graça com fé vai gerar bênçãos. E logo em seguida, a excelência de todas as dádivas. Dádivas ou dom significa presente. E a excelência de todas as dádivas existentes na terra é esta, a salvação. O maior presente que Deus deu por meio da graça, mediante a fé, é a nossa salvação. Quem recebeu, já recebeu esse presente, levanta a sua mão assim, eu sei que você já tem, mas confirme nesta noite, dando glória a Deus e obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. E hoje nós vamos, dentro do possível, falar sobre um assunto importantíssimo, a segurança da salvação. Existem muitas pessoas que ficam preocupadas com a certeza de sua salvação. Se realmente foram salvos, se realmente conseguiram conquistar essa graça salvífica, essa bênção salvífica que Deus, Ele estendeu dos céus para distribuir a cada um de nós, que Deus, Ele estendeu dos céus para dar a cada um de nós. Então, a salvação com o chamado de vida eterna, que é oferecido única e exclusivamente por Deus a toda a humanidade, é um dos temas mais discutidos e um dos temas mais preocupantes para a vida cristã. E muitas vezes alguém pode esfriar na fé, pensando, eu já perdi a minha salvação. Outras pessoas podem levar alguns conceitos da sua vida, alguns conceitos da sua ideologia,
dia e dizer: eu nunca fui salvo, mas eu quero nesta noite trazer pela palavra de Deus uma seguridade da sua salvação, a certeza da sua salvação, que vem por meio da fé, que se estabeleceu por meio da graça e que Deus hoje vai confirmar na tua vida pelo poder do nome de Jesus. Se assim você crer e pode dizer amém, dê um amém e um aleluia aí, misturado, glorificando a Deus. Para ter a certeza da fé, nós temos 3 grandes pontos que são fundamentais. Eu vou repetir. Para ter a certeza, a seguridade, a segurança da nossa fé, nós precisamos ter 3 pontos fundamentais. Primeiro, o testemunho das Escrituras. Gostaria que você, por gentileza, repetisse após mim. Primeiro, o testemunho das Escrituras. Em segundo lugar, o testemunho das nossas obras. O testemunho das nossas obras. E em terceiro lugar, o testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo. Então, como ficou? O testemunho das Escrituras, o testemunho das nossas obras e o testemunho do Espírito Santo. Então, esta grande convicção, esta grande certeza, ela vem do externo para o interno. Primeiro, as Escrituras, depois as obras, o que eu faço, o que eu estabeleço. Não que seja necessário as obras para eu ser salvo. Tudo isso vai ser explicado pela palavra de Deus. E por fim, o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está habitando? Dentro de nós. Também vai testemunhar dentro de você por meio do poder de Deus sobre a sua salvação. E isto só pode ser feito por meio da palavra de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas trazendo várias teorias e várias teses, mas o fundamento não é das Escrituras, e isso é preocupante. A palavra de Deus, ela precisa, na realidade, em nossas palavras, ter o fundamento especial, e essa é a minha preocupação. Abrindo a sua Bíblia, em João 3:16, por gentileza, um versículo que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Todos nós conhecemos, todos nós estamos habituados a mover. Nós vamos ter aqui a segurança da salvação, porque, primeiro lugar, nós devemos averiguar o que as Escrituras falam para nós sobre a nossa salvação. Então, se as Escrituras falam alguma coisa da minha salvação, eu tenho um fundamento, amém ou não amém? E esse fundamento está na palavra de Deus. Então, por que eu sou salvo? Para que eu sou salvo? Como que eu sou salvo? Eu vou encontrar isto aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já citei centenas e centenas de vezes esse versículo, mas na realidade não é apenas o amor por este versículo. Este versículo ele tem algo, uma essência muito grande como chave do Evangelho. Um dos grandes pregadores da palavra de Deus, um dos grandes reformadores, ele foi pregar, ele ficou de férias numa ilha, e ele foi pregar, e ele foi convidado para pregar. Estamos sabendo que o Senhor está aqui, venha pregar na nossa igreja. E todos os, meu Deus, o som hoje... E todos os dias ele estava a pregar a palavra de Deus. E durante um mês que ele ficou de férias naquela ilha, ele ficou pregando sobre John Wesley. Ele ficou pregando sobre João 3,16, cada dia de culto.
E aí, quando foi o último dia, ele falou: irmãos, infelizmente eu vou ter que voltar às minhas atividades, à obra de Deus na igreja onde congrego, mas eu quero lhes dizer uma coisa: se Deus me der a oportunidade, quando eu retornar, eu estarei pregando mais um pouquinho sobre João 3,16. Então, João 3,16 é um canal de tanta bênção, de tanta maravilha, e nós encontramos aqui uma certeza do que a Bíblia, as Escrituras vai nos dar. Então, o que Deus, através das Escrituras, fala para nós? Este é o maior testemunho, o testemunho das Escrituras sagradas para as nossas vidas. Qual é a maior dádiva de Deus aqui? Para que todo aquele que nele crê. Então, quando nós destacamos esta frase, ou parte da frase, nós encontramos a nossa vida. E aí nos colocamos frente a Cristo e perguntamos a nós mesmos: eu creio em Jesus? Eu creio no seu poder? Eu creio na sua morte? Eu creio no seu nascimento, eu creio no seu nascimento, eu creio na sua morte, eu creio na sua ressurreição, eu creio na sua ascensão, então eu estou salvo. Então, a Bíblia Sagrada, ela está dizendo para nós que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, se você conquistou, através da fé, esse grau de crer que Jesus é o Filho de Deus e que foi enviado para salvar a mim e a você, você já recebeu esta vida preciosa, esta vida eterna, e você pode tirar toda a dúvida e ter a certeza da sua salvação em nome de Jesus. Em segundo lugar, aí mesmo em João, no capítulo de número 5, nós estamos em João 3, agora nós vamos pular para o versículo de número 5, capítulo de número 5, perdão, e o versículo de número 24. Olha o que Jesus vai falar para nós, na ocasião, no contexto, de forma histórica, Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para os seus, mas esta mesma profecia, a mesma promessa e mesmo esse diálogo indireto misto ou diálogo misto vai ser alcançado pela igreja do Senhor hoje. E o que diz a palavra do Senhor? 5:24 de João: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não basta ouvir a palavra, temos que crer naquele que enviou a Jesus. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus é o único que consegue e conseguiu, por meio de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, fazer o escambo da nossa vida outrora na lama, ou seja, ele fez a troca, e aí ele tirou a morte eterna do segmento, do nosso DNA espiritual, e ele trocou, modificou o nosso DNA com morte espiritual para a vida espiritual. Através de quê, pastor? Através do sangue precioso de Cristo Jesus. Oh, irmão, este sangue está passando por aqui, por meio de Cristo Jesus, com as suas mãos furadas, porque a palavra do Senhor nos diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio de vós. Então ele está presente nesta reunião e está passando as suas mãos que foram furadas, as suas mãos que foram transpassadas sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, e este sangue precioso é a maior prova de que Jesus nos salvou por meio da sua graça redentora, esse sangue vivo, poderoso e real. Então Deus definitivamente tem prometido salvação aos que creem no seu Filho, e
creem naquele que o enviou, que é Ele mesmo, o Pai, o Senhor Jesus Cristo. Pois como podemos ter a segurança de que Deus vai cumprir o que prometeu? Algumas perguntas surgem no ar para sustentar dúvidas. E aí alguém vai perguntar: aonde é que você vai encontrar a possibilidade de que Deus realmente falou com você e que agora você está salvo? Alguém já falou para você: quem te garante que você está salvo? Quem te garante que você morrendo vai para o céu? Quem te garante que você, partindo dessa terra, vai chegar no paraíso? Eu quero te dizer, as promessas de Deus, elas não falham, as promessas de Deus são eternas. Abra sua Bíblia em Números, e eu vou ler com você. Números é o quarto livro da Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento. Números, capítulo 23, e o versículo de número 19. A palavra excelente de Deus, ela chega aos nossos corações para dizer algo importante. Você já sabe disso, mas você precisa reconhecer novamente e saber que realmente Deus, Ele é diferente. Quando Ele diz, quando Ele fala, quando Ele projeta e quando Ele trata de algo, ninguém pode trocar a decisão de Deus. Olha o que diz nos 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aí alguém ainda vai colocar mais dúvida no meu coração, mais dúvidas em você. E aí o Evangelho de João, você tem que ler lá o Evangelho de João, porque é um bom exercício quando chegar em casa. Em 5 minutos, 10 minutos você consegue ler o Evangelho de primeira carta de João. E aí você lê a primeira, a segunda e a terceira, logo em 10 minutos você consegue fazer essa leitura. Você vai encontrar que todas as coisas que nós pedimos, Deus nos dá. Mas eu pedi, Deus não deu, mas Ele dá segundo a vontade dEle. Então, quando esse versículo aqui ele é confrontado com a dúvida, você tem que ter o respaldo de que Deus, Ele faz a vontade dEle. Ele também vai estar nos ouvindo a todos os instantes. Então, pela misericórdia dEle, você está vivo, eu estou vivo, nós estamos vivos para glorificar o seu nome, para bendizer a sua face e para dizer: Deus é fiel. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Ainda encontrando Josué, logo depois, 2 livros depois, você tem agora Deuteronômio, depois de Números, e logo em seguida Josué. Nós vamos encontrar no livro de Josué, capítulo 23, e o número 14, versículo de número 14, Josué 23, 14. Olha que fundamento especial sobre a minha e a sua salvação. É um versículo um pouco extenso, mas nós vamos ler para aprendermos o que Deus fala para nós. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós quem? O Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Muitas pessoas estão atrás de profecias, outros estão buscando alguém que possa dizer o que vai acontecer amanhã, no mês que vem ou depois. Irmãos, nós não precisamos disso. A maior profecia é a palavra de Deus, e esta palavra, ela não cai por terra. Agora, se Deus falar,
Deixe ele falar também com você. Nós não estamos desfazendo com isso dos irmãos que são usados em profecias, em dons de revelação, em dons algum. Não, nós cremos porque o Espírito Santo é que trabalha na igreja do Senhor, mas a maior profecia está aqui, e nenhuma dessas palavras caíram por terra. Então segure com firmeza a tua salvação em Cristo Jesus, e siga dizendo: eu estou salvo, eu vou para o céu, e Cristo sim é a maior certeza da minha vida e eterna, para a glória de Deus. Deus é fiel, suas promessas nunca falham. Portanto, o homem que crê em Jesus Cristo tem a segurança absoluta de que Deus lhe tem dado a vida eterna. Nós falamos sobre o testemunho das Escrituras. E o segundo testemunho, quem se lembra? É o testemunho das obras. Testemunho das obras. Agora nós vamos ver que mediante a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, pois como podemos estar seguros do que cremos? Você já pensou nisso? Nós falamos na introdutória sobre essa dúvida que surge. E muitas vezes nós encontramos assim num labirinto. Entra no lado e a dúvida é maior do que a pergunta. Entra no outro, a pergunta é maior do que a dúvida. E fica muitas questões borulhando assim na cabeça do crente, igual quando a Coca-Cola está bem gelada, cheia de gás, aí fica aquelas dúvidas, aquelas perguntas assim, não é mesmo? Mas eu quero dizer que a primeira, como nós falamos, a primeira carta de João, ela foi escrita para que por meio dela os crentes tivessem, sabe o quê? Segurança da salvação. Que coisa, né? A Bíblia tem remédio para tudo. Então João, ao contrário de que muitos vão dizer sobre ele, porque ele era um discípulo amado do Mestre, colocava a cabeça sobre o peito do nosso Senhor. João, ele provavelmente nasceu, de acordo com o comentário de Moody, nasceu em Betsaida. Era uma família bem enriquecida na bênção do Senhor, e a sua mãe foi também uma das pessoas que patrocinaram o ministério de Cristo, isto tudo de acordo com as Escrituras. Mas João, como todo galileu, era um homem de posse firme, uma situação, uma pessoa totalmente ao contrário do que muitos na mídia têm dito de João, falado de João. João era uma pessoa, além de trabalhador, era uma pessoa de punho firme. E a Bíblia vai apresentar ele na sua juventude, junto com seu irmão Tiago, o irmão mais novo que ele, vai lhe apresentar como os irmãos Boanerges, ou seja, os filhos do trovão. Em outra ocasião, João, ele era intolerante. Ele queria levar lá aquelas pessoas que estavam curando, fazendo milagres em nome de Jesus. Eles queriam dar uma surra naqueles homens. E aí Jesus, não, aquele que não é por nós, não é contra nós, é por nós. E então Jesus contornou tudo. E depois que a vida de João, ela vai se dividir em duas partes. Do seu chamado do ministério e depois da partida e ascensão do Senhor Jesus aos céus, ele vai sair de Jerusalém. Então, a saída de Jerusalém, ele vai ter uma modificação na sua vida. Você vai encontrar nas cartas, primeira, segunda e terceira de João, uma essência tão grande do amor de Deus, uma essência tão grande para com os amados irmãos, falando, olha, aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas, olha, amados, amai-vos uns aos outros, e ele vai começar a falar muito claramente sobre o amor, e isso é importante, mas só esta carta
primeira de João, ela vai ter 9 testes. Hoje não vai dar tempo para falar sobre isso, né? 9 testes nessa primeira carta de João sobre a sua vida e a minha vida cristã. Então, por isso é muito importante você ler essa primeira carta de João, que ela tem apenas 5 capítulos, capítulos que você lê rapidamente, e aí você, de repente, você vai esbarrar aí nesses 9 testes que tem da minha e da sua vida cristã, e aí você vai lendo, você vai se alimentando, vai ser uma bênção para você. Mas este evangelho tão especial vai nos trazer algo que é o testemunho das obras do nosso Senhor Jesus e não das nossas. E no 1 João, capítulo 4, abra aí, por gentileza, capítulo 4 de 1 João, e o verso de número 15. Vejamos o que diz: a minha obra é a confissão, porque a maior obra o Senhor já realizou por nós. O que nos diz? João 4,15, qualquer que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele está em Deus. Vamos repetir: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Jesus. É por isso, talvez, que a saudação que João vai fazer na segunda carta seja esta: a graça, a misericórdia, a paz de Deus o Pai e da do seu Filho Jesus Cristo, seja com todos em verdade e em caridade. Ele vai falar exatamente isto, para que, confirmando o que ele, nesse contexto aqui, ele vai dizer: aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Eu queria abrir uma oportunidade para você nessa noite fazer talvez o que você nunca fez. Fechar os seus olhos com a Bíblia aberta, feche os seus olhos e diga: oh Jesus, eu acredito que o Senhor é Filho de Deus. Oh Jesus, eu acredito que o Senhor foi enviado pelo Pai. O Senhor é Filho do Pai, e em mim agora estar aqui dentro no meu coração. A tua palavra me diz que o Senhor bate a porta do coração, e que se eu abrir a porta do meu coração, o Senhor vai entrar, vai sentar, vai cear comigo, e eu quero cear contigo, eu quero sentir a tua presença, eu quero entrar agora na tua alegria, no teu gozo, e poder sentir, ó Pai, a unção do teu Espírito, porque tu, Senhor Jesus, és o Filho de Deus, o Pai. Irmãos, quando sentimos a glória de Deus, é isto que a irmã diaconisa Gabriela sentiu, quando subiu aqui, sentiu a glória, o temor de Deus. Os irmãos do Ministério de Louvor sentiram o temor de Deus, as outras demais irmãs que louvaram, que pregaram, que deram seu testemunho na unção do Espírito, elas sentiram. Por quê? Porque Deus está em você, porque Deus está em você, e porque você está em Deus. E isto é o maior testemunho que podemos ter através das obras, de que Jesus Cristo nos salvou, nos remiu, e eu tenho com você segurança em Cristo Jesus. Vamos correr, que a hora nos espera assim, né? Cheio de raiva, mas glória a Deus. 1 de João ainda, capítulo 5. A primeira obra que nós vamos testemunhar sobre a nossa salvação é confessar que Cristo é o Filho de Deus.
E em segundo lugar, 1 ainda de João, capítulo 5. E agora nós vamos ler, fazer uma leitura extensa também, a partir do versículo de número 10 até o 13. Vejamos o que Jesus vai nos ensinar. Olha só. Quem encontrou, diga aleluia. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem, olha aí, o quê? O testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Deu. Não fecha a Bíblia. Você lembra o testemunho que Deus deu do seu Filho Jesus? Alguém pode lembrar-se aqui nessa noite? No dia do batismo do próprio Senhor Jesus. Quando você se batizou, você chamou os seus familiares. E aí os seus familiares estavam presentes. E alguém disse assim, para a diaconisa Enali, ou para a pastora Cláudia, ou para a diaconisa Gabriela: olha, ali está minha filha, ali está meu filho, ali está minha filha, ali está a minha irmã. Não é assim? As pessoas vão ao batismo e sente-se alegre com o seu familiar que está sendo batizado. No dia que Jesus foi se batizar, ele teve a honra e o privilégio precioso de ver o Pai presente. E aí o Pai, no momento em que o filho está sendo batizado, ele faz bradar do céu. E as pessoas escutam aquela voz. Imagine você, Jesus sendo batizado por João e aquela voz ecoando sobre o espaço do deserto da Judeia. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Oh, irmãos, este é o maior testemunho que as Escrituras nos provam de que o Senhor Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. E o Espírito Santo, em forma corpórea, vai se apresentar. E ali a glória de Deus vai ser repartida para conosco. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está aonde? Em seu Filho. Quem tem o Filho? Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Esta carta de João, carta amável, é uma carta que é para vacinar cristãos. É a BCG do crente, juntamente com Romanos. Você abre a carta aos Romanos, você vai ter ali uma grande galeria de bênçãos, onde vai ter vários remédios para a sua fé. Você não pode deixar de ler a palavra de Deus. E as cartas de Paulo a Romanos e a carta de João, as cartas de João, são cartas riquíssimas, que vai falar sobre a nossa vida, a nossa fé e sobre a nossa espiritualidade. Vamos caminhar em nome do Senhor Jesus. Agora que nós conhecemos o testemunho da palavra de Deus, o testemunho das Santas Escrituras, o testemunho das obras, agora custa-nos só um pouco tempo para falarmos, sobra-nos, na realidade, pouco tempo para falarmos sobre o testemunho do Espírito Santo. A segurança da salvação, ela provém da palavra de Deus. Deus, pela sua misericórdia, Ele tem prometido salvação aos que confiam piamente em seu Filho Jesus Cristo. A segurança da salvação também provém de Deus para a nossa vida,
de uma forma especial e inconfundível, através de quê? Das obras. E porém agora, o testemunho do Espírito Santo é quem vai autenticar a sua comunhão diária com Deus. Quando eu estou em comunhão com Deus, o Espírito Santo está confirmando todas as coisas dentro de mim. Se eu falo, se eu profetizo, se eu canto, porque eu estou em comunhão. E quando eu estou em comunhão, o Espírito está habitando. Agora, quando eu saio da comunhão, quando eu me afasto da comunhão, o que acontece? O Espírito se afasta. Mas Deus é compassivo para com todos nós. E a bênção do Senhor vai descendo como chuva seródia sobre cada um, porque o Espírito Santo nesta noite vem com o intuito precioso de lavar o nosso interior, lavar a nossa alma, lavar o nosso coração e, para a glória do seu nome, alcançarmos isto, a vida eterna em Cristo Jesus. O testemunho do Espírito Santo em nossas vidas. Abra sua Bíblia juntamente comigo, em Romanos. Nós já estamos encerrando, lembrando aos irmãos que estão por meio da internet, que este culto é um culto de edificação espiritual e, de fato, é um culto onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós inclinamos esse período para estudarmos a palavra, versículo por versículo, e alguns apontamentos. Isso é muito importante para o nosso crescimento e para a sua vida espiritual também. 8, 15 e 16 de Romanos diz-nos o quê? Porque não recebeste o Espírito. Os irmãos encontraram? Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Se assim o é, diga amém. Se encontrou, glória a Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não feche sua Bíblia. E 16, o mesmo Espírito testifica. Olha a certeza da salvação aí. É o fundamento do testemunho do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Onde é que o Espírito Santo habita? Dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar, ele vai estar testificando com o nosso espírito, ou seja, no nosso interior. Lá dentro de você, lá dentro da minha vida. Quebrando a barreira do corpo, quebrando as barreiras da alma, agora o Espírito Santo, só ele tem acesso. Nenhum psicólogo, ninguém consegue, nenhum cientista consegue vencer as barreiras da alma e chegar lá no espírito, no âmago do espírito. Mas o Espírito Santo e esta palavra preciosa, ela consegue. Ela penetra, vai penetrando pelo corpo, pela alma, pelo espírito, juntas e medulas. Esta é a palavra de Deus. E agora aqui, o Espírito Santo vai estar testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquele espírito de escravidão que nos dava medo, que nos dava temor. Ei, você não tem mais. Isso caiu por terra. Sabe o que você tem agora? Você, em troca do espírito de temor, você ganhou aí a autoridade do nome de Jesus. E você, quando tiver qualquer problema, você levanta a tua mão com a autoridade do Senhor Jesus e diz: em nome de Jesus, eu te repreendo.
enfermidade. Em nome de Jesus, eu te repreendo. E assim Deus vai te usando, porque aquele espírito de temor, aquele espírito de fraqueza, ele caiu por terra. E aquele espírito de dúvida, hoje também está caindo por terra. Deus, ele te deu um espírito de adoção, sim. A palavra de Deus está dizendo, você foi adotado por Deus. E Deus, ao te adotar, ele te deu um espírito em que agora você pode clamar, Abba Pai. Você sabe o que significa Abba Pai? Significa papai. Você tem a possibilidade de chamar Deus, o Criador do universo, Deus, o Criador de todas as coisas, de papai. Quando você vê alguém falando assim, Abba Pai, Abba, você está dizendo, você pode ver, alguém está com muita intimidade com Ele. Você quer dividir essa intimidade nesta noite, junto comigo, com Ele? Em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos dizer, Abba. Abraça aí o Abba, pela fé, é pela fé. Nós não podemos ver, mas nós podemos conquistá-lo. Não é abraço virtual não, é abraço de fé mesmo, abraça Ele assim, ô papai querido. Abba, 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 Pai, foi este espírito que você recebeu, você se transformou de uma pessoa perdida, de uma pessoa com outro histórico, com um histórico de vida errônea, não sei qual é o teu histórico passado, mas passado é passado, agora Deus te deu um espírito de vida, de restauração, e agora você foi conquistado por Ele, salvo por meio dEle, e agora você pode dizer, papai. O inimigo não entende, as obras do diabo, do inferno, não conseguem concretizar na sua consciência isso que você tem, a oportunidade de chamar Deus de papai. Amém? E por fim, nós vamos estar agora lendo alguns versículos de pé, lá na primeira carta de João ainda. E nós vamos estar voltando em 1 de João, e terminando, eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor, e nós vamos ler 3 versículos somente, para o encerramento. Primeira de João, a primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, e nós vamos ler o 6, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Olha, 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o quê? O testemunho. Quem o Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aleluia. Aqui, no versículo 6, nos fala que Jesus é aquele que veio por água e sangue. Quando nós lembramos da água, nós lembramos da palavra que lava nosso interior. Quando nós lembramos da água, nós vamos lembrar do batismo do Senhor Jesus, que veio ser batizado, mas batizado com água, mas na realidade ele veio para batizar com Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo
do nosso Deus Pai. Ele está aqui nesta noite para realizar esta obra preciosa em você, dizendo: olha, o Senhor Jesus, aquele que veio em carne, aquele que veio por água, aquele que veio por sangue, Ele mesmo é que está aqui para pronto te dar a tua vitória. Creia na salvação que foi conquistada na cruz. Não tenha dúvida e não deixe que Satanás e seus adeptos apaguem a tua fé, em nome de Jesus. Amém.